Olá, caros alunos e alunas. Hoje nós vamos falar sobre conceitos fundamentais do movimento. Vamos abordar só os conceitos cinemáticos. Vamos também introduzir o conceito de grandezas escalares e grandezas vetoriais, deixando para o conceito de forças, que é o conceito importante na dinâmica, para a próxima aula. Muito bem, nós já abordamos o conceito de coordenadas, de referenciais, de referencial cartesiano. Esse é o conceito mais importante na cinemática, porque os demais são derivados a partir dele. Sim, o conceito de coordenadas é o conceito central na mecânica. Vamos falar de movimento, o que é movimento, trajetória, velocidade, aceleração. Depois vamos falar um pouco sobre grandezas vetoriais e escalares e algumas consequências do movimento. O objeto adquire uma energia, adquire um momento linear, adquire um momento angular. O movimento é o fenômeno mais comum no universo, em todas as partes do universo. Aliás, o próprio universo está em movimento. Ele ocorre no nível atômico dos átomos, mas temos estrelas na nossa galáxia, por exemplo, que exibem uma velocidade enorme, como a estrela de Barnard. Ora, as galáxias também se movimentam, e cada uma das suas partes. E é claro que temos aqui um movimento bastante comum, que é a queda de uma maçã. Agora, vamos caracterizar o que é movimento, em primeiro lugar, né? Nós vamos definir agora movimento e repouso. É claro que a gente vai perceber que esses conceitos são conceitos relativos, né? Não são conceitos absolutos, porque esse conceito de repouso e de movimento depende do referencial. Muito bem, nós dizemos que um corpo está em repouso se a sua posição não muda com o tempo. Ou seja, se as suas coordenadas não mudam com o tempo, x, y e z, né, não variam com o tempo. Aliás, as três não variam com o tempo. E você pode estender isso para qualquer conjunto de coordenadas. Para qualquer conjunto de coordenadas que você escolha, nós dizemos que o corpo está em movimento se uma, duas, três coordenadas dependerem do tempo. São as coordenadas, no caso, função do tempo. E por isso escrevemos x como função do tempo, y como função do tempo e z como função do tempo. Se as coordenadas, as três, não mudarem com o tempo, o corpo está em repouso em relação àquele referencial, é claro, porque as coordenadas, né, envolvem a escolha do referencial. Muito bem. Trajetória, esse é um outro conceito, né, que a gente precisa entender bem, né? O que é a trajetória? A trajetória é uma curva, ou um segmento de uma curva, né? E essa curva representa o lugar geométrico dos pontos pelos quais a partícula passou, ou está passando, ou passará no futuro. Exatamente. É uma curva. A gente escreve, então, por exemplo, se a curva for no plano, y como função de x, né? De forma que a trajetória é isso, e a gente pode entender esse conceito assistindo a essa pequena ilustração. Um exemplo extremamente simples. Considere o caso de uma borboleta que se movimenta numa sala. E agora vamos tirar fotos dessa borboleta em movimento a intervalos de tempos regulares. Esse é o resultado que nós obteríamos. Ora, o que nós estamos vendo nessa superposição é a posição ocupada pela borboleta a diferentes instantes de tempo. E agora vamos interligar essas posições
traçando uma curva que passa por esses pontos. Essa curva é a trajetória da partícula. Você tem pontos nos quais o objeto esteve em algum momento no passado e você interliga esses pontos, interligando os pontos, você obtém uma curva, que é a trajetória. E às vezes a gente identifica os movimentos levando em conta a curva, a trajetória, digamos assim. Então temos um movimento linear, se a curva for uma linha reta, um movimento circular, se a trajetória for uma circunferência. Então, alguns movimentos recebem o nome em função da trajetória. Ora, vamos agora dar um exemplo concreto da cinemática. Vamos falar agora de velocidade e de aceleração, mas vamos começar com essa coordenada conhecida como coordenada espaço. Já explicamos como a gente determina essa coordenada. Nós estamos falando aqui do movimento ao longo de uma curva, como, por exemplo, automóveis se deslocando ao longo de uma rodovia ou se movimentando ao longo do leito de uma rodovia. O marco dos quilômetros corresponde a essa coordenada S. Muito bem. Então, se eu considero um movimento ao longo de uma curva, dizemos que o corpo está em movimento se essa função, espaço, depende do tempo. S de t. É claro que se S permanecer com o mesmo valor, o corpo está em repouso, ou o ponto material ou a partícula está em repouso. Claro que nesse caso eu tenho apenas uma coordenada. A questão é, essa coordenada varia com o tempo ou não? Se ela variar com o tempo, nós dizemos que o ponto material está em movimento, né? E aí podemos introduzir conceitos que são importantes para falar sobre velocidade média. A gente não vai fazer isso, né? O que é o espaço percorrido? O espaço percorrido entre dois instantes de tempo, t1 e t2, né? E o espaço percorrido é essa diferença, S2 menos S1, onde S2 é a coordenada de espaço no instante de tempo t2 e S1 é a coordenada de espaço no instante de tempo t2. O módulo do espaço percorrido é o que nós chamamos de distância percorrida, porque a distância é uma grandeza sempre positiva, né? Então a gente considera o módulo dessa grandeza. Ora, vamos agora falar da velocidade escalar. Ora, a velocidade escalar é um conceito que a gente utiliza quando o movimento se dá ao longo de uma curva. Por quê? Essa grandeza que a gente vai mencionar agora é uma grandeza escalar, mas para a gente entender isso, vamos falar depois de grandezas escalares e de grandezas vetoriais. Ora, a velocidade de um ponto material, quando ele se movimenta ao longo de uma curva, é igual à derivada de S com respeito ao tempo. Então, a velocidade escalar é igual à taxa de variação instantânea da coordenada do espaço. Ora, podemos agora também introduzir o conceito de aceleração. Essa animação ajuda a entender o conceito de aceleração, porque a velocidade muda, o que ocorre quando a velocidade muda com o tempo. Então, a aceleração é igual à derivada da velocidade com respeito ao tempo. Ou seja, a aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade. Que velocidade? Nesse caso, estamos falando sempre da velocidade escalar. Estamos falando da cinemática escalar. Ora, também ela pode ser definida como a derivada segunda. Então, d2s dt2. É assim que a gente pode definir essa grandeza. Ora, isso agora nos remete a uma questão importante, né, na dinâmica, mas é importante sempre, em toda a física, né? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos falar nessas grandezas aqui. Ora, como é que a gente pode introduzir esse assunto? É simples. Vamos pensar na questão da posição de um ponto no espaço. Já dissemos
que nós podemos caracterizar, especificar um ponto no espaço por meio da determinação das suas coordenadas, das coordenadas daquele ponto no espaço. E quantas coordenadas precisamos? 3. Por que isso? Porque o espaço é tridimensional, já explicamos isso, né? O espaço é tridimensional. Então, a posição é caracterizada quando nós determinamos as 3 coordenadas. Quais são as coordenadas? Nós estamos utilizando aqui as coordenadas cartesianas a partir da escolha de um referencial cartesiano. E temos, portanto, 3 coordenadas, x, y, z. Precisamos de 3 coordenadas para especificar um ponto no espaço, porque o espaço é tridimensional. E justamente porque o espaço é tridimensional, nós temos 3 componentes do que chamamos de vetor posição, ou apenas de posição. Então, já estamos começando a entender agora o conceito de grandezas vetoriais. Por quê? Grandezas vetoriais são grandezas como a posição. Para caracterizá-las, eu preciso de 3 atributos, porque o espaço é tridimensional, e é por essa razão, né? As grandezas escalares, por outro lado, não. Nós dizemos que uma grandeza é uma grandeza escalar se, para especificá-la inteiramente, basta dar um número, que chamamos de intensidade daquela grandeza, e, claro, seguido de uma unidade de medida. Quando você diz, este corpo tem 10 quilogramas, ninguém pergunta mais nada. 10 é a intensidade, como dissemos antes, e quilograma é a unidade de medida. E ninguém mais pergunta nada sobre massa, sobre o tempo, basta dizer 1 segundo, 2 segundos. São grandezas escalares, né? E essas grandezas, por outro lado, elas são denominadas escalares porque, para determiná-las, não importa a orientação dos eixos que a gente escolhe. Porque o conceito de escalar tem a ver com a questão da invariância, quando a gente escolhe um outro referencial, um outro conjunto de eixos. Muito bem, então a posição é uma grandeza, né, vetorial. Sim, porque para especificá-la precisamos de 3 coordenadas, 3 componentes. Se o objeto se move, estas coordenadas variam com o tempo. X é função do tempo, Y é função do tempo e Z é função do tempo, né? É claro que podemos falar do vetor posição, né, e indicamos sempre grandezas vetoriais com, por exemplo, uma flecha em cima. Então, este é o vetor posição no instante de tempo t, e este aqui é o vetor posição no instante de tempo t mais ΔT, onde ΔT é um intervalo de tempo. E, finalmente, podemos introduzir aqui a diferença, né, entre esses 2 vetores, né? O vetor ΔR, o vetor deslocamento, né, que nós chamamos assim. Muito bem, então vamos lá. Vamos representar o vetor posição como sendo R, com uma flecha em cima, e a posição varia com o tempo, o que significa que o vetor posição varia com o tempo, ou seja, as suas coordenadas variam com o tempo, x varia com o tempo, y varia com o tempo e z varia com o tempo. Olha só, temos o vetor posição, e esse vetor posição exibe 3 componentes, como dizemos, se são umas coordenadas, x, y, z. Por que precisamos 3? Porque o espaço é tridimensional. Muito bem, mas vamos agora a uma coisa curiosa. Ora, eu posso derivar x com respeito ao tempo. Sim, isso define o que nós chamamos de componente x do vetor velocidade, porque agora a velocidade é uma grandeza vetorial, porque eu estou derivando cada uma das componentes. Então, eu tenho Vx igual a dx dt, Vy igual a dy dt e Vz igual a dz dt. Representamos, portanto, o vetor velocidade v como sendo igual a dr dt, ou seja, taxa de variação instantânea do vetor posição. Agora, veja, estamos introduzindo um novo vetor, uma outra grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Porque eu preciso de 3 atributos para caracterizá-la.
Esses atributos são, nesse caso, dx dt, dy dt, dz dt. A mesma coisa com respeito à aceleração. A aceleração é a grandeza vetorial. Por quê? Porque eu posso definir a componente x da aceleração como sendo igual a dvx dt, a componente y como sendo igual a dvy dt e a componente z como sendo igual a dvz dt. Temos, portanto, aqui já três grandezas vetoriais. Por quê? Porque para especificá-las, né, eu preciso três atributos. A posição, x, y, z. A velocidade, vx, vy, vz. A aceleração, a x, a y, a z. Grandezas vetoriais são grandezas que, para o seu inteiro entendimento e especificação, eu preciso de três atributos. Eu falei de atributos, né, que nós vamos utilizar mais ao longo do curso. Vamos falar daqui a pouco em outros atributos. Ora, o que causa o movimento? O que causa o movimento são as forças, né? Essa é uma outra grandeza importante na física, mas isso já pertence ao domínio da dinâmica. Nós não vamos... Agora, um objeto, quando está em movimento, ele adquire energia. Isso, uma energia cinética. M sobre 2 vezes V ao quadrado. Essa é uma consequência do objeto estar em movimento. Agora, ele pode também adquirir, quando em movimento, outras duas grandezas fundamentais na física. O momento, que é definido como sendo igual a produto da massa vezes a velocidade. Agora aqui eu estou falando em grandezas vetoriais, claro. E o momento angular, que é o produto vetorial de R vetor V multiplicado pela massa. A massa do corpo, a massa do ponto material. Então, veja, um objeto em movimento, ele acaba adquirindo três grandezas físicas muito importantes. A energia cinética, o momento, a gente não fala tanto em velocidade, a gente fala mais de momento, e finalmente o momento angular, né? Muito bem, vamos agora, nos últimos minutos, falar um pouco mais sobre vetores. É claro que a cinemática nos leva automaticamente ao conceito de vetores, né? Mas ele surge em outros contextos, claro. No eletromagnetismo, campo elétrico, campo magnético, assim por diante, são grandezas vetoriais. Nós indicamos grandezas vetoriais assim, por meio de uma flecha, e para indicar que é uma grandeza vetorial, eu coloco V com uma flecha em cima, para distingui-la das grandezas denominadas escalares, né? Então, grandezas vetoriais surgem muito na física, acabei de explicar, na cinemática, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos duas representações, né, para uma grandeza vetorial. A primeira representação é aquela que, sabendo-se que uma grandeza vetorial tem três atributos, quais são esses atributos? Nós estamos utilizando aqui, né, a representação analítica, onde uma grandeza vetorial é aquela que tem três componentes. V tem uma componente x, uma componente y e uma componente z, né? Agora, existe uma outra maneira, a gente vai trabalhar às vezes com as duas maneiras, né? A outra maneira é representar uma grandeza vetorial mediante o uso de conceitos geométricos, né? E essa representação recebe esse nome de representação geométrica. Nesse caso, nós caracterizamos uma grandeza vetorial mediante três atributos, mas eles são diferentes dos anteriores, apesar de que eu posso, na verdade, expressar um em função do outro. Um atributo, então, nessa representação, é o módulo da grandeza vetorial, que a gente identifica assim, né? Módulo da grandeza vetorial. O que é o módulo da grandeza vetorial? Bom, o módulo da grandeza vetorial, ele é a intensidade, ele dá intensidade, né? É um número seguido de unidade. Isso é o módulo. Agora eu estou falando da representação geométrica. Então eu tenho algo análogo a um escalar, e de fato o módulo é uma grandeza escalar, a gente pode provar, né? Então eu faço uso na representação geométrica de uma grandeza escalar, que é o módulo do vetor. Para saber o módulo do vetor, basta dar intensidade uma unidade de medida. Eu
por outro lado, preciso especificar a direção. O que é a direção? É aquilo que existe de comum a um fecho de retas, né? Isso indica, então, a direção deste vetor, né? Ou a direção da reta RST, aqui no caso é a mesma, é o que elas têm em comum, né? Quando estou falando de retas paralelas, né? Para cada direção, eu posso escolher dois sentidos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma direção em preto, e eu tenho duas possibilidades, sentido de A para B ou sentido de C para D. Tenho, portanto, para cada direção eu tenho dois sentidos, né? Muito bem, na representação analítica nós fazemos uso do conceito de componentes do vetor. Agora podemos definir melhor o que é componente de um vetor, né? A componente x do vetor v é a projeção do vetor v ao longo do eixo x, de forma que Vx é igual a módulo de V vezes cosseno θ, e Vy é igual a módulo de V vezes seno θ. Agora estamos entendendo como a gente pode passar, né, da representação geométrica para a representação analítica. Se eu sei o módulo e a direção, eu posso determinar a componente x, a componente y. No caso tridimensional, a figura é um pouco mais complicada e a gente não vai entrar muito nesses detalhes. Mas no caso tridimensional, eu posso também definir Vz, Vx e Vy em termos de projeções do vetor. Em primeiro lugar, a projeção do vetor no plano e agora considerar as projeções sobre os eixos x e y, né? A projeção ao longo do eixo z, né, ela também é facilmente definida, né, como sendo igual ao módulo de v vezes o cosseno desse ângulo. Isso define Vz. O fato é que eu posso sempre passar de uma representação para outra, em 3 dimensões. Rapidamente, operações com grandezas vetoriais, né? A gente precisa aprender a fazer algumas operações relativamente simples. Multiplicar por um número, né? Um número, digamos, x. X vezes v me leva a um vetor resultante cujas componentes são x vezes vx, a componente y do vetor resultante é x vezes vy e, finalmente, rz é igual a x vezes vz. Então, multiplicar um vetor por um escalar, por um número, me gera um novo vetor, né? Nós conseguimos gerar um novo vetor, um vetor resultante, né, cujas componentes são definidas dessa forma. Eu tenho também aqui alguns exemplos, né? Se eu tomar x igual a menos 1, esse vetor resultante, esse aqui não é o caso de x igual a 1, mas x igual a menos 1, que eu estou considerando, o vetor resultante, ele tem um sentido oposto, ele tem o mesmo módulo, mesma direção, em um sentido oposto. Se eu multiplicar um vetor por 2, x igual a 2, esse vetor tem em módulo dele é 2 vezes o módulo do vetor v, né? De forma que essa operação é relativamente simples. Posso somar vetores, represento v igual a v1 mais v2. Na representação geométrica, a gente tem que usar a regra do paralelogramo. O vetor resultante, que é esse vetor v aqui, vermelho, né, ele é tal, né, que ele é determinado a partir da regra do paralelogramo. Temos aqui um paralelogramo e ele, portanto, passa a ser, né, a diagonal desse paralelogramo. O fato é que é uma regra que também se pode aplicar. Mas eu gosto mais da representação analítica, onde a componente x do vetor resultante da soma de dois vetores é igual à soma das componentes x de cada um dos vetores. É bem mais fácil, né? De forma que Vx é igual a V1x mais V2x, Vy é igual a V1y mais V2y e assim por diante. Posso também fazer a diferença dos dois vetores, né? E a coisa não é nada complicada, porque agora eu considero
a diferença das componentes dos vetores, né, das grandezas vetoriais. Se eu tenho n vetores, um número qualquer de vetor, o vetor V resultante, esse em preto, né, ele é obtido de uma maneira relativamente fácil. A componente x do vetor resultante é igual à soma das componentes x de cada um dos vetores que estão sendo somados. Então, a mesma coisa para a componente y. O fato é que essa regra é relativamente simples, né? Finalmente, vamos falar sobre produtos de vetores. Bom, agora estamos falando de uma novidade, né? Eu tenho dois tipos de produtos de vetores que são essenciais na física. O primeiro produto é denominado produto escalar. Eu pego dois vetores, faço o produto deles e obtenho uma grandeza escalar. É por isso que esse produto é conhecido como produto escalar. E tenho também o produto de dois vetores gerando uma grandeza vetorial, gerando um novo vetor. É novo mesmo, é muito diferente dos dois. E nós vamos utilizar muito isso na física, né? Ora, como definimos o produto escalar de dois vetores? Eu tenho duas formas de definir o produto escalar. Na representação geométrica, nós dizemos que o produto escalar de dois vetores me leva a uma grandeza escalar, a um número, de tal forma que A escalar B, colocamos esse ponto, né, A escalar B, é igual ao produto. Agora, esse produto aqui é um produto simples, né? É A vezes B, A é o módulo do vetor A, B é o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Uma outra forma de definir produto escalar inteiramente equivalente àquela é utilizando a representação analítica. O produto escalar do vetor A com o vetor B é igual a xbx mais a yby mais a zbz. É bem simples a regra. Você define uma grandeza escalar multiplicando as componentes e depois somando. É isto. Ora, agora já estamos em condições de definir, né, o produto de V por V, o produto escalar de V por V. Quando eu tomo a raiz quadrada do produto escalar de V por V, eu obtenho o que nós chamamos de módulo do vetor. Então, o módulo de um vetor agora fica bem definido a partir, né, da representação analítica. Módulo de um vetor é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Ou seja, o módulo do vetor V é a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Veja que eu estou aqui, na realidade, passando de uma representação para outra. Como, a partir das componentes de um vetor, eu posso determinar o módulo dele, né? E o módulo dele é uma grandeza importante na representação geométrica de um vetor. Finalmente, nós precisamos definir agora, né, um outro produto. Esse dá nó na cabeça dos estudantes e não é por acaso. Não é por acaso, né? Temos duas formas de definir o produto vetorial de dois vetores. O produto vetorial de dois vetores é um outro vetor, bem diferente dos dois. É um outro vetor. Agora, quais são as propriedades, né? Quais são as propriedades desse novo vetor, A vetor B? Esse A vetor B é um novo vetor, que poderíamos chamar de C, né? Um vetor C, que é o produto vetorial de dois vetores. Vamos lá. Vamos, em primeiro lugar, fazer uso, porque é sempre mais fácil e às vezes mais útil, agora fazer uso da representação analítica. O produto vetorial do vetor A pelo vetor B é um novo vetor que tem as seguintes características. Eu estou aqui dando, né, os atributos, sim, do novo vetor. Esse novo vetor, ele tem um módulo que é A vezes B, veja, módulo de A vezes módulo de B, vezes o seno do ângulo θ, onde θ é o ângulo entre o vetor A e o vetor B. Veja, já
expliquei sobre o módulo, né, do produto vetorial de dois vetores. É um terceiro vetor, de tal maneira que o módulo desse terceiro vetor é igual ao módulo do vetor A, módulo do vetor B vezes o seno do ângulo θ. Finalmente, agora, precisamos explicar essa regra, porque ela vai ser muito utilizada. Eu já expliquei como eu obtenho o módulo do produto vetorial de dois vetores A e B. Agora eu preciso determinar a direção e o sentido, porque senão não especifico tudo. Vamos começar pela direção, porque a direção é mais fácil. Eu considero aqui um plano constituído, veja aqui em preto, um plano que contém A e B. Tenho aqui um plano, né? Agora, veja, a direção do vetor, que é o produto de A e B, é a direção de uma reta perpendicular ao plano. Então, acabei de dar a direção. Agora, o sentido. Bom, aí é preciso praticar um pouco. Como é que eu determino o sentido? Eu venho aqui com a mão direita, observo o meu polegar, como está aqui na figura, e eu trago o vetor A até o vetor B, como eu estou mostrando aqui, né? Com a mão, trago de A para B, e o polegar indica o sentido. É isto. É a regra, a famosa regra da mão direita. Na representação analítica, a coisa é mais complicada. Eu tenho aqui as expressões para componente x do vetor resultante, a componente y do vetor resultante, componente z do vetor resultante, em termos das componentes x, y e z dos vetores A e B. O fato é que introduzimos agora, então, os principais conceitos da cinemática, né? Começando pela trajetória, o conceito de movimento e repouso, velocidade, aceleração, e agora, já que o espaço tem 3 dimensões, estamos falando e falamos de grandezas vetoriais. Grandezas que, para especificá-las, como é o caso da força, precisamos atribuir 3 atributos. E falamos de 2 conjuntos de atributos.